Boa tarde, mais uma semana aí de palestras. Vou passar a palavra para o professor Eduardo Mack, diretor da Escola de Química. Bem, eu agradeço, professora Fabiana, e agradeço também, dou boas-vindas ao professor Luiz Antônio Dávila, do nosso Departamento de Processos Orgânicos, que hoje vai nos falar sobre o LabCom e todas as atividades que ele vem desenvolvendo na Escola de Química e para a sociedade também, nesse laboratório. Dávila, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu passo a palavra à professora Iordanka para fazer uma breve apresentação sua, e depois você inicia a palestra. Tá, obrigada, Mac. Boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês em mais uma atividade organizada pela Escola de Química. Nosso convidado de hoje é o professor Luiz Antônio Dávila, que possui graduação em Química pelo Instituto de Química da UFRJ. O professor cursou nesse mesmo instituto o doutorado em Química Orgânica e atualmente é professor titular do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química. E dentro do Departamento de Processos Orgânicos, dentro da Escola de Química, o professor coordena o Laboratório de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conhecido como LabCom, que completou o ano passado, ou seja, em 2019, 20 anos de atuação. Este laboratório, o LabCom, participa do programa de monitoramento da qualidade de combustíveis nos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. E esse programa tem como objetivo principal acompanhar os indicadores de qualidade dos combustíveis comercializados no Brasil, com a finalidade de identificar os produtos que não atendem às especificações técnicas determinadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. E justamente devido ao envolvimento do professor, do grupo de pesquisa e do laboratório nesse programa, é que convidamos hoje ao professor Dávila para explicar sobre o importante trabalho que o LabCom vem realizando em benefício de nossa sociedade e também dos alunos da Escola de Química, tá? Os nossos alunos têm oportunidade de receber conhecimento e treinamento nas técnicas de caracterização físico-química e analítica avançada, com acesso a equipamentos modernos, durante as aulas experimentais, que algumas são ministradas nesse laboratório, durante o envolvimento de nossos alunos nas linhas de pesquisa que o LabCom desenvolve, e inclusive durante a própria prestação de serviço, tá? Então, passo a palavra para o professor Dávila e queria agradecer mais uma vez por aceitar nosso convite, tá? Então, vou abrir aqui a apresentação, Dávila, tá? Ok. Bom, gente, inicialmente também queria agradecer a oportunidade, né, de falar sobre o LabCom e falar, de uma forma geral, das nossas atividades. Como você já pontuou, né, o LabCom fez 20 anos, é uma trajetória longa, em termos de Brasil, e antes de iniciar efetivamente, eu queria fazer uma breve apresentação do histórico, né, desse laboratório. Na verdade, ele foi iniciado com a professora Leonide na coordenação, e muito em função dos networks dela, ou seja, ela, em 74, por aí, né, em 1974, ela fez estágio lá no CNP, o antigo Conselho Nacional de Petróleo, né, não existia o ANP naquela ocasião, e atualmente fica localizado lá na Praia Vermelha, lá onde tem a Ciências Sociais, e ela conheceu lá pessoas, particularmente o Atanagilde, né, que depois foi para o Inmetro, e foi um dos que pôde viabilizar, né, a instalação do LabCom, porque na ocasião o Inmetro tinha e tem, né, e ainda tinha, sobretudo, um laboratório de motores, um laboratório chamado LAMOC, que estava meio que subutilizado. Então, o Atanagilde fez contato com a Adelaide, antes mesmo desse programa começar, no sentido de que nós fizéssemos um convênio, fizéssemos uma parceria, digo nós, Escola de Química, né, com o Inmetro, e isso aconteceu efetivamente. Outra vertente importante que levou à formação, ao início das atividades do LabCom, foi também o network da Adelaide, quando fazia mestrado lá com o Edmilson Haldenes. Era uma pessoa que
na ocasião da Petroquímica, e facilitou muito o acesso dela às informações, enfim, que ela precisava para fazer o mestrado. Então, em algum momento, portanto, em 99, quando começou, a gente foi convidado, na verdade, para iniciar o processo. Esse convite se deu pelo Edmilson Raudenes, que na ocasião já estava na MP, era o coordenador do laboratório, o coordenador do Centro de Pesquisas da MP. Então, quer dizer, tem esse aspecto, né, histórico aí que viabilizou o início e a formação do LabCom. Posteriormente, né, ao longo desses anos, o processo passou a ser formal, nós participamos já de 3 licitações, no sentido de que a gente possa ser, então, esteja sendo ainda credenciado pela MP para exercer essa atividade. Você pode passar o próximo. Bom, então, eu fiz uma abordagem inicial sobre aí a história, né, o ponto de partida do LabCom. Vocês viram que foi muito em função aí da professora Adelaide. E agora vamos entrar propriamente no assunto. Então, parte disso você já adiantou, né, falando do PMQC, o Programa de Monitoramento de Qualidade de Combustíveis, que é um programa abrangente no qual nós nos inserimos, né? Então, dentro desse sumário que está aí colocado, vou falar, então, sobre a qualidade dos combustíveis e a produção científica resultante. Então, o objetivo desse programa foi, naturalmente, melhorar o nível da qualidade. Vocês vão ver daqui a pouco os resultados, e ele foi e tem sido muito bem sucedido. Houve uma melhoria assim, extraordinária da qualidade dos nossos combustíveis em função dessa atividade, né? Foi uma atividade ao nível nacional, localizada regionalmente por cada um dos players, né? Cada um dos conveniados, vocês vão ver em seguida. Então, esse ponto é indiscutível. Mas tem outro aspecto, que é exatamente a produção científica, que decorreu de todo esse conjunto que não estava previsto. Quer dizer, isso não foi contratado, né? Isso surgiu muito em função da presença das universidades que são predominantes nesse processo e como conveniados. Aí, no segundo momento, aí sim, eu vou entrar e falar do LabCom um pouco mais em detalhes. Então, passa para o próximo, por favor. Bom, então, aí um geral, né, mais um. Então, aí aparece um pouco, você já adiantou, né, está falando dos objetivos do programa, né, da ANP. Isso já foi dito, ou seja, avaliar sistematicamente a qualidade dos combustíveis e identificar problemas de conformidade. Então, esse é o plano de fundo, né, do programa PMQC. Próximo. Bom, e aí, vocês têm uma visão bem abrangente das diversas instituições envolvidas, né, no monitoramento da qualidade de combustíveis. Como vocês estão vendo aí embaixo, né, a UFRJ é responsável pelo monitoramento do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo. São os nossos objetivos. Cada uma dessas universidades, como vocês estão vendo aí, Universidade do Pará, Universidade do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e assim por diante, tem como foco estados, um ou mais estados, né, onde elas estejam localizadas. Então, é uma ação regional, né? Então, nós aqui, presentes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Próximo. Aí aparece uma visão genérica, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Eu não tenho os dados de 2019, mas eles são muito parecidos com 2018, dando uma ideia da abrangência, né, do programa. Nessa ocasião, aqui em 2018, alguns estados, como vocês estão vendo em cinza, não estão sendo monitorados sistematicamente, por razões operacionais, por contrato que terminou, enfim, questões desse tipo. Então, você tem aí 20 unidades de federação sendo monitoradas, isso em 2018, 2019 está parecido, e você tem, então, 24 mil postos cobertos. O Brasil tem cerca de 40 mil, mais ou menos, esse número de municípios, 100 mil amostras, quase 900 mil análises. Então, é um programa bastante amplo, né, e intenso. Próximo. Aí aparece, eu fiz uma coisa recente, mostrando a totalidade do PMQC, né, em termos de número de postes, aqui 29 mil, né, e uma expectativa de amostras na faixa de 120 mil. E em cima aparece os nossos objetivos, né, o que a gente tem realizado, essa ordem de grandeza. A gente
a gente trabalha, a gente monitora 2.115 postos no Rio de Janeiro e 600 e tantos 72 no Espírito Santo. Então, essa é a abrangência com esse número de amostras. Então, isso dá para vocês uma ideia da intensidade, né, e da frequência da nossa atividade. O que a gente faz, na verdade, é coletar amostras, né, nesses postos distribuídos nessas regiões, e coleta essa que não é aleatória, uma coleta coordenada, uma coleta que está muito ligada a um sorteio e um sigilo, né, exatamente para que os postos sejam avisados previamente, para que haja, sobretudo, uma cobertura, uma amostragem, digamos, estatisticamente representativa da região. Então, tem uma série de aspectos que tem que ser levado em consideração. Bom, então, aí, esse gráfico que também está em 2018, mas 2019 é muito parecido, dá a vocês uma dimensão de como é que, a partir de 2000, né, você tem aí o índice de não conformidade dos diversos combustíveis, né, a gasolina em vermelho, o etanol em azul e o diesel em verdinho. Vocês percebem claramente uma melhoria, né, uma diminuição expressiva, né, da não conformidade, portanto, tornando o nosso combustível bastante competitivo, enfim, de qualidade internacional, isso não há dúvida. É só para comentar, vocês veem um aumento da não conformidade em 2018 com o biodiesel, né, quer dizer, com o diesel, na verdade, né, isso muito em função do biodiesel, ou seja, o biodiesel ele é agregado ao diesel em proporções crescentes, e essa mudança que tem sido muito boa, por um lado, porque ela aumenta aí a proporção do biocombustível no diesel, portanto, com todas as melhorias decorrentes, mas ela causa alguns problemas operacionais, né? Existem questões que não estão totalmente resolvidas, né? Um problema que é muito recorrente nessa área, em relação à caracterização do diesel, é o teor do biodiesel no diesel, né? Essa determinação, né? Ela contribui muito para a não conformidade do diesel. Especificamente, esse aspecto talvez seja um dos mais importantes. Mas isso está sendo resolvido ao longo do tempo. Próximo. Bom, aí aparece uma apropriação, né, da produção científica de todos os conveniados, quer dizer, do programa como um todo, do PMQC, e aí do lado a produtividade nossa do Labicom. O importante é a gente ver que, olhando aí no caso dos artigos, né, nós temos, nesses 20 anos, 734 artigos produzidos. Então, é um número muito expressivo, sobretudo porque esse programa, como eu já falei antes, ele não tinha esse propósito. O objetivo dele era, e foi atingido, como já foi mostrado, na melhoria, na contribuição na melhoria da qualidade dos combustíveis. Então, esses resultados que estão aqui colocados, que são expressivos, eles são naturalmente decorrentes da atividade das universidades. Esse foi um grande acerto, né, na escolha das universidades federais, outras, como conveniados, que, por um lado, são descompromissadas, têm uma isenção muito grande, não tem nenhum compromisso de nenhuma natureza comercial, e, ao mesmo tempo, têm a obrigação, e fazem isso naturalmente, pesquisa, né? E, portanto, aproveitamos todos a oportunidade de instalar um laboratório de alto nível, né? Cada um próprio, como disse a Jordanka, para permitir, né, a utilização pelos alunos em todos os níveis, né? E as pesquisas que se desenvolveram. Então, eu queria, não vou comentar cada um desses números, isso vai ficar depois disponível, mas os números são realmente expressivos. Você pode passar para o próximo slide. Vocês veem aí um número enorme de doutorados, né? Foram 183 teses de doutorado, 294 de mestrado. E eu quero chamar a atenção que quem fez essa apropriação fomos nós aqui no Rio de Janeiro. E a gente teve o cuidado de fazer uma apropriação só daquela produção científica associada aos respectivos laboratórios. Aqui na escola, por exemplo, na escola de Química, a gente tem uma produção científica ampla nessa área, de vários professores. Então, quando eu apropriei o Labicom, eu coloquei a produção científica, no caso minha,
que é a atual, e a da Adelaide, na época que ela estava aqui. Quer dizer, e relacionada com petróleo e derivados, de biocombustíveis, não fizemos de outra coisa. Então, é uma coisa muito... esses dados são muito... eles refletem muito mesmo a influência do laboratório, né, a disponibilidade do laboratório para gerar esse tipo de conhecimento. Do tempo que eu estou... a minha vida profissional, que é longa, né, eu estou aí há um bocado de tempo, eu não conheço um outro setor, quer dizer, uma outra transferência de tecnologia tão intensa quanto essa. Eu vou explicar facilmente. Quer dizer, na década de 90, quer dizer, quem é quem conhecia de petróleo e derivados e biocombustíveis? Você tinha, atualmente, o Petrobras, as outras players, né, Ipiranga, Esso, Shell, etc., Texaco, que existiam na época, algumas universidades, alguns centros de pesquisa, tipo o IPT lá no Sul, o INT aqui no Rio, enfim, esporadicamente conhecimentos restritos, e a partir desse programa, com os resultados que vocês estão vendo, a quantidade de recursos humanos que foi gerado é absurda. Só fazer a soma aqui, você vê que só olhando aqui os doutorados, mestrados, etc., você vê que tem mais de 1.000. Então é um número muito grande, expressivo, sem falar em cada universidade propriamente dita, né? Quer dizer, eu, particularmente, não era especialista em petróleo, passei a ser ao longo desses 20 anos, né? Pela possibilidade. Então, é uma coisa muito expressiva essa transferência de tecnologia que eu me referi. Próximo. A gente vai falar, quer dizer, um ponto importante do nosso laboratório, de outros também participantes do programa, é exatamente a acreditação no Inmetro. Essa certificação, essa acreditação é indispensável e ela reflete uma melhoria constatada da qualidade, né? Não só em conseguir realizar adequadamente diversos ensaios, no caso nós temos 33 acreditados, que, como associada à nossa atividade existe uma credibilidade intrínseca, ou seja, eu posso fazer um laudo que tem validade internacional. Eu estou me falando do LabCom, mas outras universidades também têm essa característica. Próximo. Então, agora vamos falar muito rapidamente de alguns prêmios que a gente obteve. Eu queria destacar como, digamos, filosofia do laboratório, talvez um pouco influenciada pela minha postura, mas que foi aceita e assimilada pelos demais parceiros, né, do LabCom, com um foco muito em desenvolver soluções simples, né, soluções viáveis, soluções, sobretudo, aplicáveis e, tanto quanto possível, em campo. Então, a gente tem essa postura, né? A gente tem um foco, a gente tem uma preocupação de identificar problemas, sejam as quais forem, e tentar dar soluções, soluções simples, como eu disse. Não que nós não valorizemos, né, que não utilizemos de recursos sofisticados, que são, às vezes, essenciais, mas, considerando que a gente está tratando de combustíveis, né, que tem um valor agregado baixo, do ponto de vista absoluto, né, um valor de poucos reais, então, é muito difícil, ou não convém, ou pelo menos não é aplicável, né, em termos efetivos, um ensaio cuja necessidade implique num equipamento muito caro, um equipamento... Enfim, essa preocupação a gente tem. Então, isso foi reconhecido, né, quando, em 2012, nós fomos agraciados, né, com o prêmio Kurt Politz, lá de tecnologia da Biquim, exatamente que reflete um pouco a percepção, no caso da Biquim, e de quem fez essa seleção do prêmio, dessa nossa preocupação de dar soluções inovadoras e aplicáveis em campo. Foi isso que levou lá o júri, enfim, ao grupo, né, a nos dar essa premiação, que muito nos honrou, porque é exatamente uma premiação que percebe, né, que captou, né, a nossa intenção de gerar esse tipo de resultado. Bom, então, aí aparece uma premiação, resultado de no caso foi uma tese de doutorado, que propôs uma solução bastante criativa e nova, e de tal nível que foi até objeto de várias publicações e até de uma patente. Então, essa solução, né, que foi aí descrita, quantificação de aditivos de detergentes e dispersantes em gasolinas, esse problema é um problema bastante complexo e tem uma abrangência mundial. Quer dizer, na verdade, não existe, em termos mundiais, uma forma
uma análise de referência para a quantificação de aditivos e detergentes persistentes em gasolinas. Então, a gente deu essa contribuição, eu vou detalhar isso um pouco mais na frente. Mas eu quero chamar a atenção que essa CIMEA é um congresso que envolve, organizado pela Associação dos Engenheiros Automotivos de São Paulo, uma associação bastante abrangente no que se refere ao segmento, né? Ela é muito vertical, né? Ela tem componentes da Anfávia, ou seja, componentes dos fabricantes de motores, componentes dos fabricantes de combustíveis, componentes de toda a cadeia, né, automotiva e, naturalmente, também da academia. Quer dizer, o júri, né, a comissão julgadora é, sobretudo, constituída de gente de mercado. Então, eles reconheceram, apesar de ser uma tese de doutorado, né, portanto, com uma característica acadêmica, eles reconheceram a utilidade, reconheceram a importância e um número muito grande de trabalho concorreu, então isso também foi alguma coisa que nos deixou muito reconhecidos, né, pelo resultado. Próximo. Bom, então, agora vamos começar a falar dos tais ensaios alternativos, exatamente dando exemplos, né, como eu disse, de resultados que a gente tem obtido ao longo desse tempo. Vamos lá, continuando, por favor. Pode passar. Bom, aí tem um roteiro, então eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que a gente conseguiu dar soluções, como eu disse, com essa abordagem simplista, né? Então, a primeira delas foi um dispositivo de detecção de gasolinas adulteradas com solventes. Quer dizer, esse resultado é um resultado antigo, né? Foi bem no início desse processo, vocês ouviram falar, souberam, né? Felizmente não é mais o caso, mas isso já aconteceu aí há 10, 15 anos, havia uma incidência muito grande de adulteração em larguíssima escala de todos os combustíveis, né? Em particular a gasolina. Então, isso foi um problema muito sério, muito complicado de se resolver, e é muito difícil você constatar essa adulteração, né? Sobretudo quando você utiliza solventes hidrocarbônicos, né? O que é uma gasolina? A gasolina nada mais é do que uma mistura de solventes, uma mistura de correntes petroquímicas, correntes decorrentes do refino de petróleo, que são juntas, né? E aí aparece o termo, são formuladas, né? De tal forma a atingir as especificações da gasolina. Então, se você, só que essa atividade ela é regulada e tem uma tributação muito intensa. Então, quer dizer, se você, ao invés de produzir isso numa refinaria, pagando todos os seus impostos, se você resolver, ao invés de botar as correntes que estão previstas lá que são decorrentes da atividade das refinarias, você resolver botar um solvente hidrocarbônico, 1, 2, 3, esses solventes não são tributados da mesma maneira. Então, evidentemente que você tem uma diminuição dos impostos a serem pagos. Portanto, você tem uma elisão fiscal muito forte, muito intensa, até porque os combustíveis contribuem enormemente para as respectivas secretarias de fazenda, né, de todos os estados. Então, vou mostrar rapidamente o que aconteceu. A questão dos aditivos detergentes dispersantes da gasolina, como eu falei para vocês, não existia até então um método que pudesse resolver isso, e esse problema continua, digamos assim, não insolúvel, mas continua recorrente, porque o que acontece? Nós que temos automóveis, temos a alternativa de comprar gasolina aditivada. Em tese, é uma gasolina melhor, no sentido de que ela tem aditivos e ela vai fazer limpeza no motor melhor, etc. Isso é um fato comprovado. Só que quando você compra uma gasolina aditivada, você não tem certeza, nem aqui, nem em lugar do mundo, mas quer dizer, aqui no Brasil em particular, se você tem o aditivo lá presente. Não existe nenhum controle, não existe nenhum ensaio, isso não é realizado. Então, a gente compra a gasolina aditivada, paga mais caro, na suposição que ela seja aditivada. Então, em algum momento do passado, a ANP se propôs a fazer uma aditivação universal, ou seja, ao invés de aditivar só a gasolina aditivada, como é dito, e as premium, ia fazer uma aditivação abrangente. E para isso, ela convocou, né, as universidades, convocou parceiros para proporem soluções, e fomos um dos que se dispôs a fazê-lo e tivemos o resultado. Mas antes disso, a gente, vou mostrar daqui a pouco, a gente desenvolveu um ensaio qualitativo, que também foi patenteado, bastante simples, é exatamente um bom exemplo dessa postura, como eu disse, mais uma vez, repito, simplista, né? E aí depois tem outros aspectos, né? A separação dos constituintes de biodiesel, por estação em fase sólida,
e outras determinações de etanol e metanol, que foram, digamos assim, resultantes de uma demanda, ou pelo menos de uma necessidade do mercado. Então, o próximo slide, por favor. Então, isso aqui, essa colocação aí, aconteceu, isso tem bastante tempo, o Centro de Pesquisa da Petrobras procurou, e ela queria isso que está aí. Ela queria que fosse desenvolvido um dispositivo para detecção de gasolinas adulteradas com solventes, só que ela queria uma coisa muito simples, como ela está dito aí, um dispositivo simples, prático, de baixo custo, fácil manuseio, etc. Ou seja, quando o cara, o profissional lá do Simples, conversou comigo sobre isso, eu falei, poxa, um problema que você tem, o que você quer não é nada simples, né? A pessoa, então, na ocasião, um técnico da Petrobras, ele não era químico, ele dizendo, olha, professor, eu quero que você desenvolva um troço que a gente bote na gasolina e sabe se ela está... Ele fez um movimento como se você colocasse alguma coisa dentro da gasolina e um passe de mágica, esse troço indicasse se ela estava adulterada ou não. O problema não é simples, né? Mas eu tenho uma abordagem metodológica para isso. Pode passar o próximo slide. Então, qual foi a minha abordagem metodológica? A gente resolveu usar a teoria de Hansen. Eu não vou dar aula para todo mundo aqui, mas eu vou permitir investir 2 ou 3 minutos nesse assunto, que é tão simples. Baseado nessa abordagem metodológica que eu disse para eles, quer dizer, se houver uma diferença de solvência da gasolina convencional, a gasolina formulada corretamente, dentro das especificações, em relação a outra adulterada com solventes, se houver uma diferença de solvência, sempre poderá haver alguma coisa que eu vá colocar lá dentro, ou seja, um soluto, que vai ter um comportamento diferente. Existem uma série de teorias sobre solubilidade, né? Quer dizer, interações soluto-solvente. E a gente aprende lá os parâmetros de Hildebrand lá na físico-química, e não tanto quanto deveria a abordagem do Hansen, né? Então, o que em linhas gerais, essa abordagem? Eu não vou me ater nas fórmulas, que não são tão relevantes. A suposição do Hansen é que as interações que acontecem quando se analisa uma solução, ou seja, a mistura de um soluto com um solvente ou solventes, você tem 3 tipos de forças envolvidas. Uma força de natureza fraca, né, tipo Van der Waals, intermoleculares, uma força um pouco, eventualmente, polar, na medida que haja esses dipolos nas moléculas envolvidas, e você tem as pontes de hidrogênio, se for o caso, né, se você tiver esse tipo de interação presente. Então, isso aí tudo, essas forças, existe toda uma abordagem termodinâmica para isso, resultam numa perspectiva de você, pode passar o próximo slide, uma perspectiva de você, tendo conhecimento de cada um desses parâmetros, de cada produto, ou soluto ou solvente, você pode representar num espaço tridimensional esses solutos e esses solventes. A gente aprende na química desde cedo que semelhante dissolve semelhante, ou seja, as substâncias que têm afinidades, né, que são próximas, os hidrocarbonetos entre si, os álcools e assim por diante, eles têm miscibilidade natural, pela interação, pela afinidade química. Então, dentro dessa abordagem, volta ao slide anterior, Érica, por favor. Então, dentro dessa abordagem, a gente imagina que os álcools, né, que sejam plotados vão estar numa certa região, os ácidos numa outra, os hidrocarbonetos numa outra, e assim sucessivamente, próximos entre si. Então, se eu estiver me referindo a um solvente, a um soluto, que eu queira representar dentro desse universo tridimensional, e aí esse soluto, cujas coordenadas estariam no centro dessa esfera aí representada, quem que deveriam ser os solventes que o solubilizariam? Muito provavelmente aqueles solventes que tivessem características próximas desse soluto. Então, essa afinidade natural, ela vai permitir, quer dizer, vai acontecer que você, em algum momento, essa afinidade vai ficar cada vez menor na medida que você se afasta desse centro. Então,
a gente pode imaginar que em algum momento eu vou ter um conjunto de misturas de solventes e solutos que vão dissolver esse soluto, e eles podem estar circunscritos dentro dessa esfera que está aí. Essa esfera que se chama de esfera de solubilidade. Tudo isso que eu estou falando não é empírico, você pode calcular, né, esses parâmetros, eles estão disponíveis, eles estão plotados, e se você não puder, se você tiver uma molécula nova que você queira representar nesse espaço tridimensional, você pode gerar esses parâmetros por contribuição de grupo, coisas assim. Mas então, o próximo slide, então, ele vai mostrar muito rapidamente as relações, enfim, matemáticas existentes. Então, a gente teria, então, de uma forma bem simplória, a seguinte situação. Quer dizer, dado que eu tenho um determinado soluto que está lá presente lá em uma posição do espaço tridimensional, circunscrito por uma esfera de solubilidade. Esfera essa que, como eu disse, conteria todos os solventes e misturas de solventes que dissolvessem aquele soluto. Então, eu tenho assim, grosseiramente, duas possibilidades. Se eu tiver um solvente cuja distância, e essa distância está aí representada por essa formuleta, uma raiz quadrada, enfim, se eu tivesse essa distância maior do que o raio dessa esfera, é óbvio que a gente deduz que esse solvente não dissolveria o soluto. Se eu tiver, naturalmente, esse D, essa distância menor do que o raio, ele está dentro de esfera de solubilidade, portanto, vai dissolver. Então, isso você pode fazer essa conta, é uma coisa muito simples, né? Você vê que, matematicamente falando, é muito, muito, muito simples. Próximo slide. Então, o que nós fizemos? O que nós fizemos foi, essencialmente, um estudo em que a gente comparou uma gasolina de referência, que a gente se tinha até na literatura, lá os parâmetros da gasolina, e a usamos como referência, como eu disse. E a gente adulterou essa gasolina com solventes hidrocarbônicos de várias naturezas, e a gente percebeu, ao nível dos parâmetros de Hansen, as diferenças resultantes. Então, eu tinha, portanto, descrito, né, o que seria uma gasolina adulterada com solventes e uma gasolina pura. E o que eu tive que fazer, então? Foi procurar alguma coisa que dissolvesse numa e não dissolvesse no outro, ou vice-versa. Ou seja, que tivesse um comportamento diferente entre as duas. Então, só do ponto de vista metodológico, é muito simples, como eu estou dizendo, e não é muito mais complicado do que isso. E só do ponto de vista operacional, a gente trabalhou com uma planilha Excel fazendo comparações, das quais resultou o próximo slide, do qual resultou uma solução extraordinária e, para mim, até inesperada. A gente achou dois solventes, dois polímeros, no caso aí, um deles é esse, o polivinil estearato, que tem um comportamento nitidamente diferente da gasolina, com a gasolina pura, com a gasolina pura, que eu digo uma gasolina conforme, né, dentro das especificações, em relação a uma outra adulterada. Então, a diferença é do tempo de solubilidade. Isso foi testado, aí, o próximo slide. O fato é o seguinte, a gente pegou 290, mais ou menos, gasolinas do Rio, de São Paulo, Campinas e Paraná, e fizemos uma aplicação dessa metodologia, ou seja, a gente pegou essas 290 gasolinas e fizemos a exposição dela a esse polímero. E a gente teve um índice de acerto de 99,7%. Ou seja, esse polímero, dessa forma, pura e simplesmente colocando numa gasolina boa, numa gasolina adulterada, e esse conhecimento é um conhecimento baseado numa análise efetiva. Quer dizer, existe uma análise para detectar a gasolina adulterada, já que essas gasolinas são marcadas. Não as gasolinas, mas os solventes são marcados. Então, quer dizer, quando você tem uma gasolina que tenha sido, ao qual foi adicionado um solvente, e esse solvente estava marcado, você tem certeza que ela está adulterada. Então, a gente teve esse resultado que foi excepcional. Então, esse foi um projeto com o SEMPES, que posteriormente virou uma patente. Então, o que eu queria, e a intenção foi essa, mostrar que uma abordagem bastante simples, né, a gente resolveu um problema super complicado. Agora, só que, nesse caso, felizmente, né, o remédio que surgiu por uma doença que não existe mais, porque, felizmente, as nossas gasolinas já não estão mais sendo adulteradas em larga escala por solvente. Isso já passou, essa fase, até porque, como eu disse,
esses solventes são marcados, né? Eles têm um aditivo lá, um produto que é colocado em parte por bilhão e que, portanto, caso o adulterador, né, utilize esse solvente e coloque na gasolina, a gente vai poder constatar essa atividade. Então, isso inibiu a presença, mas não diminui nada o resultado que a gente obteve. Bom, agora vamos passar para esse dispositivo e método. Bom, então isso aí continua a mesma coisa, né? Essa aí foi a patente, né, que foi depositada. Tá? Aí aparece a patente com os autores lá do pessoal do SEMPES, e eu e a Cristiane, que trabalhou comigo. Próximo. Bom, agora a gente vai fazer uma viagem aí para os tais aditivos de detergente e dispersante. Vamos próximo slide, para poder explicar melhor. Bom, aí a gente fez tivemos dois resultados. Um, a identificação qualitativa semi-quantitativa, que também virou uma patente. Ambos viraram patente, na verdade, e também uma quantificação por análise térmica. Então, próximo. Então, aí aparece na figura, espero que esteja sendo visível para todo mundo. Bom, por um lado, aparece aqui à esquerda do slide, né, a natureza dos aditivos. É preciso que todo mundo saiba, se é que já não é do conhecimento de todos, que esses aditivos que são adicionados às gasolinas, eles não têm estruturas conhecidas ou explicitadas, né? Eles são conhecidos naturalmente dos fabricantes que os fazem, mas não existe uma fórmula do aditivo. Então, o aditivo, como é que é comercializado? Os fabricantes, né, desses aditivos, como a Axios, que eu não vejo, mas a Infineon e a Lubrizol, enfim, esses grandes players internacionais, eles vendem pacotes de aditivos para as distribuidoras de gasolina. Então, essas distribuidoras pegam esses pacotes, colocam na gasolina e elas, portanto, estão aditivadas. Mas a natureza, a molécula em si, a gente não sabe. Então, não é muito trivial você fazer análise de uma molécula que você não sabe exatamente qual é. A gente tem uma noção do que possa ser, até pela natureza da atividade do aditivo, que é um aditivo detergente dispersante. Então, a gente sabe que essas moléculas, essas estruturas têm, por característica, uma cadeia mais ou menos hidrofóbica e uma cadeia cuja extremidade tenha uma parte polar. Exatamente por essas características é que ela possa agir como detergente dispersante. Então, quer dizer, de uma maneira geral, o que se sabe, aí sim, já é conhecido da literatura, que você tem aditivos de cadeias longas, né, são pesos moleculares da ordem de 1000, mais ou menos, e você tem, normalmente, uma mina, né, um grupo envolvendo uma mina que vai dar a característica polar, né, para essa gasolina. Então, o que a gente imaginou, né, o que a gente pensou? Poxa, como é que eu poderia separar? Então, cada que tem uma gasolina aditivada, como é que eu poderia separar essa gasolina do seu aditivo? Vamos imaginar que eu tenho uma mistura em que eu tenha uma gasolina. Gasolina, nós sabemos, é uma mistura de hidrocarbonetos, né, sobretudo, na faixa de C5 até C10, mais ou menos C11, de cadeia. Portanto, um hidrocarboneto. E eu tenho um aditivo mais ou menos desse jeito, né? Eu tenho uma coisa que é polar e uma cadeia grande. Então, a gente imaginou o seguinte: se eu fosse fazer, quer dizer, o que tem de simples, né? E na minha área, como autografia, é alguma coisa que eu tenho uma afinidade. Quer dizer, se eu tivesse que fazer uma separação cromatográfica disso, o que eu faria? O que eu utilizaria? Então, a gente imaginou uma cromatografia envolvendo sílica, né? Porque, afinal, sílica é a fase estacionária mais conhecida, mais usada, mais disponível, enfim. E se eu fizesse, então, um cartuchinho, se eu fizesse um dispositivo, uma coluninha, eu pensei, o que tem de mais barato para fazer no laboratório? Então, a gente usou uma pipeta Pasteur. A pipeta Pasteur é um troço que está corriqueiro, disponível, barato. Então, vamos imaginar que eu tivesse uma coluninha contendo um pouquinho de sílica, né, suportada lá por um pedacinho de algodão. Então, eu tenho uma coluninha de sílica. Se eu passar essa mistura, né, gasolina aditivada, gasolina mais aditivo, se eu passar e submetê-la a essa fase estacionária sílica, o que conceitualmente pode acontecer? A gente sabe que o hidrocarboneto ele não tem afinidade pela sílica. O hidrocarboneto é apolar. E
provavelmente, certamente, o aditivo, pela sua polaridade associada à extremidade lá da amina, do derivado nitrogenado, ele vai ser mais retido. Então, isso a gente sabe, a gente pode prever. Então, feito esse experimento, o que a gente constatou? Bom, eu tenho efetivamente uma separação, eu tenho uma retenção do aditivo no meu cartuchinho. Então, aí está representado por a segunda pipeta pasteira aí. Bom, mas aí tá, ele está lá. E agora, como é que eu vou fazer para saber, como é que eu vou identificar, quer dizer, como é que eu vou constatar a presença, como é que eu vou revelar, digamos assim, né, esse aditivo? Então, o que nos ocorreu, né, e foi uma coisa engenhosa, modéstia à parte. Na medida que eu tenha a presença concentrada desse aditivo, que no caso tem uma amina, portanto ele tem um caráter alcalino, um caráter básico. Quer dizer, se eu passar lá, se eu submeter essa região a um aditivo, a um revelador, a um indicador ácido base, muito provavelmente ele vai, naquela região, ele vai ter um diferente, ele vai mostrar esse pH alcalino local, ali, residual. Então, de uma forma resumida, exatamente foi o que aconteceu. A gente fez esse experimento, isso demorou, e eu quero chamar a atenção que isso já vinha na minha cabeça há um certo tempo. O primeiro experimento que foi feito, já tem mais de 10 anos, foi com uma turma de TecOrg experimental. Eu propus esse tipo de experimento para a gente ver se esse troço funcionava. Depois virou um mestrado e posteriormente uma patente. Então, quer dizer, a forma geral, quer dizer, considerando que os aditivos, os reveladores ácido-base, né, os indicadores ácido-base, geralmente são soluções alcoólicas, ou hidroalcoólicas, a gente resolveu que, considerando que a nossa gasolina tem álcool presente, né, porque a gasolina tem álcool já há muito tempo, em proporções diferentes, então a gente achou que havia por bem, primeiro, separar a água, o etanol da gasolina, e isso é muito facilmente realizado. Pode ser até feito até num posto, porque é aquele famoso teste da proveta, né? Você coloca gasolina e água e faz uma partição, e você tem, portanto, uma fase aquosa contendo o etanol e a outra gasolina sem álcool. Então, a gente pegando essa gasolina, portanto, sem álcool, e fazendo essa operação, que está meio descrita esquematicamente, você tem essa situação que está aí. Quer dizer, eu tenho o meu cartucho vazio com a sílica, passo a gasolina, ela vai reter, quer dizer, dela vai ficar retido o aditivo, porque ele é polar. Depois eu passo uma solução de um indicador, no caso aí um indicador que tem uma cor azul, e depois passo o excesso de álcool, e eu vou ter, então, esse resultado que vocês estão vendo. Ou seja, o próximo slide vai mostrar melhor. Então, eu vou ter, então, a situação, quer dizer, se eu tiver uma gasolina aditivada, ela vai... Se eu tiver a gasolina aditivada, ela vai, naturalmente, mostrar a presença, um anelzinho lá colorido, dependendo do aditivo, dependendo do indicador do pH. Se ela não tiver aditivo, ou não tiver numa quantidade suficiente, você não vai ver nada. Então, quer dizer, esse ensaio, ele é sobretudo qualitativo, mas ele também pode ser semi-quantitativo, na medida que a intensidade dessa coloração vai ser, atualmente, decorrente da quantidade de aditivo presente. Então, isso também foi patenteado, agora foi patenteado até internacionalmente. Próximo. Então, aí aparece a patente, né, a patente já internacional. Próximo. Bom, agora já aparece já uma solução aí ao nível de não mais um ensaio tão simples quanto aquele, já usando uma metodologia. Então, é preciso que eu contextualize que, como eu disse inicialmente, a análise de uma molécula que você não sabe qual é exatamente, que você não tem o peso molecular dela, você não sabe qual é ela exatamente, não é trivial, só do ponto de vista analítico. Então, a gente tentou várias coisas, né? Antes de chegar, e o doutorado da Amanda percorreu isso. Uma das coisas que a gente fez foi fazer análise por cromatografia de exclusão. Eu retirei isso da apresentação porque não ia dar tempo. Porque é uma cromatografia adequada para isso, porque eu tenho gasolina, que tem um peso molecular, aí, sei lá, alguma coisa como 100 e pouco,
e o aditivo tem um peso molecular de 1000 e tal. Então, a diferença é grande o suficiente para eles serem separados. Isso foi feito, só que, quer dizer, funcionou muito bem, dá para você quantificar, só que eu não tenho uma referência, quer dizer, eu não sei o que eu estou quantificando, então foi complicado. Até que a gente chegou a essa solução, e na sequência com a ajuda do professor Roduek, que é especializado em análise térmica, e a gente fez, então, chegou a essa conclusão. Pode passar para o próximo, por favor. A gente, considerando a necessidade de você tentar fazer uma análise, quer dizer, a análise dos aditivos presentes diretamente da gasolina sofre, além da dificuldade de você não saber qual é o aditivo, você tem uma concentração baixa, são coisas de partes por milhão. Então, a gente resolveu que seria bom que nós tivéssemos uma pré-concentração, para poder a gente, naturalmente, poder analisar com mais facilidade esses aditivos. E essa pré-concentração é muito fácil de se conseguir, porque nos laboratórios que trabalham com gasolina, com diesel, de qualquer lugar do mundo, fazem destilação, que é um parâmetro de qualidade da gasolina. Então, esse equipamento, o equipamento manual ou equipamento automático, ele faz exatamente isso. Você pega a gasolina, 100 ml, destila, e essa destilação vai dar um perfil, né, da composição da gasolina e vai deixar um resíduozinho de poucos ml, e considerando a baixa volatilidade desses aditivos, eles certamente estão presentes ali, e a gente constatou isso. Então, a gente fez as análises, então, ao invés de fazer direto na gasolina, a gente fez nesse resíduo, que é um resíduo, o nome está dizendo, quer dizer, ele não serve para nada, na verdade. E ele é intrínseco, né? Ele faz parte das análises, né? Querendo ou não, eu vou ter que dispor desse aditivo. E aí foi feita a análise térmica, o próximo slide. Então, aí aparece uma análise térmica, em onde você tem aqui um registro, né, aqui em verde, né, a perda de massa, né, são transições, né, que acontecem à medida que você aumenta a temperatura. Pode ser feita em atmosfera de oxigênio e de hidrogênio, no caso foi feita em atmosfera de nitrogênio. Então, você tem, então, uma perda de massa, e para cada perda de massa dessa, você pode fazer a derivada correspondente, só que você tem os respectivos picos. Então, a gente percebe que, no caso de um aditivo puro, um aditivo disponível no mercado, qualquer um, a gente fez todos eles disponíveis e todos têm o mesmo perfil, eles são constituídos de um determinado princípio ativo, né, que é exatamente o aditivo, e tem um solvente, tem um veículo, né, veículo esse que viabiliza a sua colocação no combustível, no caso da gasolina. Então, eles têm esse perfil, né? São duas transições muito nitidamente distintas, né? E aí, portanto, viabilizando, o próximo slide, viabilizando uma análise quantitativa. Próximo slide. Então, aí aparece um zoom, né, numa análise contendo gasolinas aditivadas com 1000 ppm de aditivo, 500, 100, 200, e dessa forma, digamos assim, relativamente simples, né, de se fazer, eu consigo fazer uma análise, e veja que essa análise, ela me dá uma proporção máxima. Quer dizer, eu não preciso saber qual é a molécula que tem lá dentro, eu sei que aquela molécula, ou aquelas moléculas que contribuem, que são os aditivos, elas têm esse comportamento, e a gente fez esses testes todos, etc. Então, quer dizer, eu tenho um método que é relativamente barato, relativamente fácil de fazer, demora poucos minutos para você, então, quantificar. Só que, de novo, né, a gente consegue uma solução para o remédio, dar um remédio para um problema que, não que ele não existe, ele existe. Eu falei a vocês que as gasolinas aditivadas são vendidas e compradas, eu sou um usuário, por exemplo, e acredito que ela esteja lá dentro, os aditivos, só que isso não é certo. Aí passa o próximo slide. Então, aparece aí um resultado da tese da Amanda, mostrando aqui concentração de aditivos de detergentes dispersantes em várias amostras comerciais. Então, vocês veem que todas essas gasolinas aí analisadas deveriam ter uma quantidade razoável de aditivos. No entanto, vocês veem várias, né, aí representadas, gasolinas comerciais,
que tem ou não tem aditivo, ou tem uma quantidade muito pequena de aditivo. Quer dizer, não é uma amostragem suficiente, tem uns 20, ou um pouco mais de 15, no caso, né? Análise, nós fizemos mais do que isso, mas, quer dizer, não é uma coisa, eu não posso generalizar, dizer que isso acontece, mas está aí, é um fato. A gente pegou gasolinas de diferentes distribuidores e é uma realidade. Mas, enfim, de qualquer maneira, a nossa contribuição está dada, o produto foi, quer dizer, o método está disponível, ele foi publicado, está tendo uma aceitação muito grande, está tendo uma visitação, está tendo muitos downloads, né, porque ele realmente foi uma coisa, enfim, bem sucedida. Próximo. Aí aparece o trabalho, né? Pode passar um pouco mais rápido, quer dizer, aparece só o trabalho, a publicação e a patente, né? Por favor. Pedido de invenção. Agora, a gente vai falar de uma outra coisa também que eu considero extremamente elegante, né? Do ponto de vista de abordagem metodológica e simples, né? De novo, dentro daquela nossa lógica. A gente tem usado muito o que a gente chama de extração em fase sólida, ou seja, essa extração em fase sólida nada mais é do que uma pequena cromatografia em que você usa cartuchos, cartuchinhos que são disponíveis comercialmente. Você pode comprar um cartucho de tamanhos variados, né? São pequenos, né? De 5 ml, mais ou menos, de seringa, ou 10, ou um pouquinho menos, com várias fases estacionárias. Você compra, isso é pagável, né? Não eles são descartáveis, né? Portanto, são passíveis de serem utilizados. Isso viabiliza, na nossa percepção, uma série de atividades. E o exemplo que eu vou dar é exatamente que vai se seguir. Próximo. Então, aí aparece uma análise de um biodiesel. Então, essa figura que está em cima, material de referência de matriz, essa análise aparece aí um biodiesel com os seus constituintes, só que esse biodiesel aí é um biodiesel de baixa conversão. Ou seja, nesse cromatograma que vocês estão vendo, a gente tem o biodiesel, né, que está descrito aí com SMAG, né, éster metílico de ácidos graxos. Aí você tem os monoacilgliceróis, os diacilgliceróis e os triacilgliceróis, que são os produtos remanescentes. Nesse caso, de propósito, foi feito um biodiesel, como eu disse, de baixa conversão, de tal maneira que a gente pudesse perceber mais facilmente a presença de todos esses constituintes. Um biodiesel de boa qualidade, um biodiesel que é utilizado para aditivar o diesel, a quantidade de monoacilglicerol, diacilglicerol e triacilglicerol é muito pequena, na faixa de 0,2%, 0,3%. É o limite da especificação. Então, você não tem esses picos aí. Mas a gente fez isso de propósito, exatamente para poder perceber e fazer essas análises. À direita aí aparece um sistema que é quase uma brincadeira de criança, né? Quer dizer, você tem um sisteminha que é usado no laboratório, onde você tem os cartuchinhos, que são os sistemas cromatográficos, em que você submete, então, a tua amostra e você faz as respectivas separações. Então, o que eu estou mostrando para vocês na sequência foi uma separação que permitiu eu isolar uma fração, vocês estão vendo aí, uma fração tendo o biodiesel, né, que seriam uns ésteres metílicos de ácidos graxos, das outras frações, quer dizer, das outros componentes, que seriam o mono, o di e o triacilglicerol. Então, vocês estão vendo que é quase uma coisa cirúrgica, é como se eu tenho uma amostra com todos esses constituintes e faço essa operação, que é uma operação simples, como eu falei, e barata, e eu consigo fazer essa separação que vocês estão vendo aí. Quer dizer, isso aí foi uma parte de um doutorado da professora, atualmente professora Débora, lá do Instituto de Química, na Química Analítica. O próximo. Nessa linha, aí foi publicado e tal, pode passar. E aí a gente fez uma outra dando sequência nesse processo, né, a gente fez uma sucessão, eu não vou ter tempo de explicar em detalhes, mas a gente fez, aí no caso, duas separações, duas extrações de fases sólidas em sequência, né, com dois cartuchos diferentes, e a gente consegue separar todos os constituintes. Consegue separar o éster, o monoacilglicerol, o diacilglicerol e o triacilglicerol. Tudo isso com essa operação que eu me referi, tão simples, né? E tão, digamos assim, bem sucedida, né? Aí o próximo slide.
Bom, então, eu disse, essa operação, né, ela serviu, entre outras coisas, para a gente trabalhar com a análise alternativa de glicerina total e glicerina livre, que são parâmetros, né, de qualidade do biodiesel. Aí segue no próximo slide. Bom, aí aparece uma figura, não sei se está dando para vocês verem melhor, enfim. Então, essa figura aqui eu tirei de um capítulo de livro que a gente fez há pouco tempo. Então, a ideia dessas duas separações que estão aí presentes, uma objetivando separar, e aqui nesse caso a gente fez uma separação já envolvendo também a glicerina. Então, aqui, esse FG aqui é Free Glycerin, ou Free Glycerol, né? Quer dizer, além do monoacil, diacil e triacilgliceróis. Então, a gente fez separações de tal maneira que me permitissem fazer um isolamento tanto do glicerol livre quanto do glicerol combinado. O glicerol combinado seria aquele, quer dizer, o glicerol presente nos mono, di e triacilgliceróis. Quer dizer, a partir dessa, vamos chamar de tecnologia, enfim, talvez seja um termo muito pomposo, mas, enfim, a partir dessa metodologia disponível, simples, relativamente fácil de fazer, a gente participou, junto com a professora Helene Deli, do Instituto, num projeto da FAPERJ, que foi financiado pela Peugeot. E a Peugeot, o que ela queria, e a gente conseguiu, né, era métodos alternativos exatamente para determinar glicerol livre e glicerol combinado. Então, essa foi, e disso resultou, na sequência, próximo slide, o resultado disso foi altamente surpreendente. Quer dizer, aconteceu o anterior. Aqui nesse slide anterior aparece a Peugeot fez 3 patentes desse nosso trabalho. Quer dizer, por um lado, a gente entrou, né, nós aqui, particularmente com essa separação, e a professora Helene Delia trabalhou muito na análise propriamente dita da glicerina com métodos alternativos, né, usando um kit muito barato, né, de análise enzimática para poder fazer essa análise. Eu quero chamar a atenção que esse tipo de análise é realizado por cromatografia gasosa, né, é um método de referência, que é um método adequado, só que naturalmente muito mais caro. Um método por cromatografia gasosa é um método que exige equipamento, etc., não dá para comparar. Então, a ideia é gerar métodos alternativos. Você vê que surgiram 3 patentes e ainda uma outra publicação. Pode passar. Por favor, Érica. Então, aí aparece uma figura equivalente, né, para uma análise para uma abordagem que foi feita para análise espectrofotométrica, né, usando o tal do kit. Então, a gente está adiantado, não vale a pena entrar no detalhe. O que eu queria chamar a atenção exatamente é que esse tipo de solução foi... dessa solução surgiram esses resultados, né? Próximo. Está acabando, gente. Bom, aí aparece o método enzimático colorimétrico, né, o sistema que foi montado nessa separação, com a amostra, e a amostra, no caso, a fração contendo glicerina, né, presente, e o método enzimático, colorimétrico e tal. Nada de diferente. Próximo. Bom, e agora, faltam duas coisas só que eu quero chamar a atenção. Quer dizer, houve um momento no passado, que aliás ainda é um momento presente, que houve uma grande adulteração, em larguíssima escala, de metanol em etanol. Então, essa foi uma coisa complicada e ainda não está completamente resolvida, mas, na ocasião, a gente não tinha muitas armas. Quer dizer, a detecção, a quantificação do etanol na gasolina sempre foi muito fácil de ser feita, até mesmo nos postos, através daquele método que eu já me referi, o teste da proveta, né? Aquela coisa que você coloca gasolina e água, uma solução salina, faz uma partição e com isso você consegue separar o álcool da gasolina, faz uma conta e obtém lá o percentual do etanol. Acontece que se você tiver o etanol adulterado com metanol, você não vai conseguir ver a diferença, porque o etanol tem o mesmo comportamento.
Então o método morreu, ele não tinha mais utilidade, dentro do contexto de que, se você tivesse uma substância adulterada, um etanol adulterado, você não teria um resultado correto. Então, isso foi um trabalho de final de curso, que virou essa publicação. A gente pensou assim, bom, vamos fazer uma análise por cromatografia líquida, né, usando a mais convencional possível, uma coluna comum, uma coisa meio simples, que seja absolutamente seletivo para o etanol. Quer dizer, eu vou analisar etanol e vou ter certeza que é só etanol. Então, para isso, o que a gente fez? A gente usou como fase móvel o metanol, que é uma fase móvel comum em cromatografia líquida, bem utilizada. E disso resultou o próximo slide. Muito rapidamente, né? Disso resultou esse cromatograma que está aí, ou seja, eu tenho uma análise envolvendo a gente chama em fase reversa, né? Então eu tenho aqui o primeiro pico, que é o etanol, que é mais polar, portanto ele sai, é menos retido, ele sai logo, e depois você tem toda a gasolina que vem depois, não interessa para a gente. Então, esse método permite que você quer dizer, o que você está medindo aqui é só etanol, porque o metanol não é percebido, ele não, se ele estiver presente, você não vai ver, ele não está, ele é o solvente. Então, esse método, como eu disse, seletivo para etanol, e foi uma contribuição, quer dizer, como eu disse, um trabalho de final de curso que evoluiu e virou essa publicação. E, para terminar, próxima solução, a gente resolveu, então, também foi um trabalho de final de curso que resultou nessa publicação. Quer dizer, a gente sabe, né, obviamente, que o etanol ele pode sair, quer dizer, o etanol e metanol, se estiverem numa gasolina, eles são facilmente separáveis, do ponto de vista de polaridade, fazendo o tal do teste da proveta. Portanto, são solúveis em água. Então a gente pensou, por que eu não vou usar água como fase móvel? Então a gente usou a água como fase móvel, porque eu poderia medir a quantidade de metanol e etanol na gasolina, tirando esses constituintes da própria gasolina com a partição prévia, e usando água como fase móvel. E se eu tivesse que quisesse constatar a presença de metanol em etanol, eu faria a mesma coisa. O etanol e o etanol são solúveis em água, então eu poderia fazer a mesma análise. Então, passa, por favor. Próximo slide, o último, eu acho, quase último. Bom, aí aparece só uma figurinha mostrando como é que é feita a partição, né, que eu disse para vocês. Acho que não preciso repetir isso. E, finalmente, o último resultado aparece aí um cronotograma muito simples, com 4 minutos, é uma coisa muito, muito rápida. Então, eu posso ter esse resultado aqui vindo de uma análise de uma gasolina, da qual eu extraí os constituintes. Se for etanol só vai dar etanol, se tiver metanol junto, idem, ou então de um etanol propriamente dito, eventualmente contaminado. Então, também foi objeto de uma publicação recente. Acho que, se não me engano, acho que é a última coisa. Aí aparece o artigo, né, que foi publicado. É isso aí, a última abordagem que eu queria fazer. Gente, vocês desculpem, eu tenho um montão de outros slides depois que eu fui colocando na medida que fosse necessário, mas não é o caso. Esse era o recado que eu queria dar. Espero que eu tenha mostrado para vocês dado um exemplo, né, da nossa postura enquanto pesquisa, né, e a nossa ênfase que é dada exatamente nessas soluções simples, e os resultados têm sido realmente muito bons, sobretudo com essa proposta de trabalhos, de final de curso, ou mesmo de teses, que tem uma aderência ao mercado, que estejam relacionados com um problema que exista, que possa e deva ser resolvido.